Então a ideia é a gente, partindo daquela estrutura em árvore, agora a gente chega na árvore das funções. Então agora eu começo a ter uma visão assim geral, ou como se fosse lá a ideia da vista explodida do produto, e agora entendendo cada parte do produto, como que o produto é composto, e cada uma dessas partes do produto, o que elas têm que apresentar como resultado, quais são as funções que ela tem que atender. Porque na sequência nós vamos pensar nas falhas. E o que são as falhas? As falhas são os não cumprimentos das funções. Então o que a gente vai querer aqui neste momento é, em cima ou com base naquela estrutura em árvore, agora nós vamos construir a árvore das funções. Então agora a gente tem toda essa visão e eu quero que vocês comecem a perceber o quanto isto traz de informação para o time. Porque primeiro a gente entende como que é o produto, como são as partes do produto, como que o produto é composto, e agora, nesta análise, ou neste momento que vamos construir a árvore das funções, eu começo a entender para cada parte do produto quais são as funções que ele tem que desempenhar, quais são as funções que ele tem que demonstrar, as funções que têm que ser cumpridas para o produto funcionar perfeitamente. Então, esta discussão toda, ela é de grande valia para o time, para as pessoas que estão participando dessa discussão, poderem entender como é o produto. E aí fica muito mais fácil a gente pensar em, durante o desenvolvimento, por exemplo, dos produtos, em ter algo diferente, algo melhor. E como eu venho falando, quando a gente fala em FTA, onde a gente vai chegar? Na análise das falhas. E depois, quando a gente for calcular as taxas de falha, nós conseguimos olhar claramente onde estão nossos pontos mais críticos, ou onde estão os pontos que podem provocar problemas no meu produto a hora que eu colocar esse produto em campo, aí, a hora que eu colocar esse produto para o meu cliente, a hora que a gente colocar esse produto para a venda. Então, isso aqui assim, é uma análise fantástica para a gente poder entender toda esta dinâmica de funcionamento dos produtos. E como eu falei, não é só para produto. Eu posso fazer outras aplicações, mas sempre com esta visão. Primeiro, eu quero ver as partes que compõem o todo, depois eu vou pensar nas funções de cada uma das partes até chegar na falha. Então, de forma preventiva, estamos fazendo uma análise muito forte sobre falhas, fragilidades do produto, pontos críticos que devem ser melhorados. Se isto for construído logo no início do meu desenvolvimento, o ganho é muito grande, porque a gente antecipadamente consegue enxergar os pontos que depois eu posso ter problema aí quando este produto estiver com o usuário final ou com o cliente aí final. Ok? Então esta parte aqui é a parte da árvore das funções. E o próximo passo agora é pensar no não cumprimento dessas funções todas, e aí montamos algo parecido com isto, só que com as falhas em si. Por isso que ela vira a árvore de falhas. E aí nós vamos fazer análise da árvore de falhas. Aqui nós temos a estrutura do produto, no exemplo da caneta. Então, a caneta, o corpo, a carga, a tampa traseira, a tampa dianteira. A carga é composta pelo tubo plástico flexível, pela tinta, pela ponta. A ponta é formada pelo perfil cônico, pela esfera de tungstênio,
A tinta, uma mistura química, e os demais elementos são feitos de plástico injetado. Com base nesta estrutura em árvore do produto, vamos construir a árvore de funções. Quais são as funções da caneta? Escrever bem em papel e outras superfícies, escrever em diversas condições externas, facilitar o manuseio, facilitar a guarda quando não está em uso, facilitar transporte, evitar borrões, vazamentos de tinta, pode ter contato com a boca de pessoas. Depois, vamos discutindo quais são as funções de cada um dos elementos, de cada uma das partes do produto. O corpo, quais são as funções ou as funções principais? Ele deve desenvolver uma função de facilitar a forma de segurar o pega da caneta, então tem que ser fácil de segurar, não escorregar nas mãos, fácil de movimentar a mão para escrever, não pode atrapalhar. Não deve rolar na mesa, então deve ficar parado na mesa. Deve permitir uma escrita em altitudes diferentes, por exemplo, a bordo de uma aeronave. E assim vamos descrevendo as funções que o corpo da caneta deve desempenhar. A carga, quais seriam suas funções principais? Fazer marcas permanentes em papel, escrita com precisão, traço preciso, com pouca variação, não manchar. A ponta tem que ser resistente, tem que garantir uma certa durabilidade. Garantir maciez na utilização, na escrita. Facilidade de escrever. Escrita com traço constante, sem falhar. Aplicar tinta sobre a superfície, por exemplo, o papel. Escrever na cor desejada. A carga é composto pelo tubo plástico flexível, a tinta e a ponta. Funções do tubo plástico flexível: armazenar a tinta, garantir estanqueidade, não pode vazar, tem que estar acoplado com a ponta, tem que estar encaixado na ponta. A tinta, nós temos as funções que ela precisa ser aplicada sobre as superfícies que a caneta vai escrever, não pode secar durante a vida útil do produto, da caneta, deve evitar borrões, excesso de tinta. A ponta, que é formado por um perfil cônico de plástico e uma esfera de tungstênio, ela tem praticamente as mesmas funções do que a carga. Então, são essas mesmas funções da carga, praticamente são as funções da ponta. Funções do perfil cônico desta ponta: suportar a esfera, encaixe no tubo flexível, ela tem que encaixar no tubo flexível aqui, e garantir estanqueidade, também não pode permitir vazamento. A esfera de tungstênio, ela tem como funções transportar a tinta do tubo flexível para o papel, garantir a escrita com precisão, garantir durabilidade, garantir maciez na utilização da escrita, facilitar a escrita, garantir o traço constante sem falhas, aplicar tinta sobre a superfície e escrever na cor desejada ou com a cor desejada. Tampa traseira e tampa dianteira, as funções: tampa traseira, identificação da cor, acabamento da ponta do corpo, função de proteger a carga de contaminações, não deixar entrar sujeira, facilitar a fabricação do corpo, que aí ele é fabricado com aquela extremidade aberta. E da tampa dianteira, temos as funções: identificação da cor também, proteger a ponta contra danificações, não manchar roupa ou papel, prender no bolso da camisa ou do paletó, do avental, a função de clipe, de presilha,
Segurança para o usuário, todas as idades, com aquele furo na ponta para evitar asfixia. Então também tem aqui uma função de segurança. Então, o que nós vamos fazer é, com base naquela estrutura em árvore, vamos construir a árvore de funções. E aí nós temos esta visão das funções de cada uma das partes do nosso produto.